queridos. Muita saudade de vocês. Queridos, ainda que continuemos nesta luta contra esta pandemia, continuamos também firmes e fortes em oração. Não relaxem, não desanime. Assim como diz em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26, que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, apresento-me aqui diante do Teu povo, para que possamos estar, Pai, novamente aqui diante do Teu altar, onde iremos cultuar-Te, louvar-Te, engrandecer Teu santo nome. Senhor, que Tu és poderoso, que Tu venhas, Senhor, nos curar, nos livrar de toda essa praga, de todo esse mal que se assola, Pai, neste momento. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. Esteja, Senhor, com todos nós, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Obrigado, Senhor. Te louvo e Te agradeço por mais esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui reunidos com um pouquinho de distância. Não, gente, a gente está aqui reunido para adorar o Senhor, cultuar o Senhor, fazer o melhor para o Senhor de todas as formas, amém? Eu peço que o Senhor abençoe você no seu lar, na sua casa, e que venha usar as nossas vidas e as tuas vidas com graça e misericórdia, amém? Amém. Livre,
me guiará.
A graça e a paz, meus irmãos. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado do vídeo, nos assistindo. Espero que tudo esteja bem, espero que você esteja realmente na paz do Senhor. E sem muita demora, eu quero já falar para você, te habituar que nós estamos fazendo uma série de exposições da carta de Judas. Nós já fizemos a primeira exposição da carta, que foi do versículo 1 ao versículo 4, e hoje, se assim Deus permitir, nós vamos fazer do versículo 5 ao versículo 7. Então, sem muita demora, eu já peço que você abra sua Bíblia, deixe ela aberta na carta de Judas, e que nós vamos refletir um pouco mais nessa carta. Também peço que você, junto comigo, vamos orar a Deus para que o seu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite a entender essa palavra. Santo Deus, pedimos que o seu Santo Espírito nos ajude, que faça-nos, ó Deus, compreender a sua palavra, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais amá-la e guardá-la no nosso coração. Isso para a honra e a glória do seu santo nome e para a nossa necessidade. Amém. Meus irmãos, eu quero relembrar com vocês o que nós vimos na exposição passada. Bom, na exposição passada de Judas 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos sobre Judas, o que nós lemos, o que nós entendemos sobre Judas. Que Judas ele já se referencia como irmão de Tiago, e por ser irmão de Tiago, nós entendemos que Judas seria meio-irmão de Jesus. Nós vimos, nos versículos que nós lemos, que Judas, uma das características de Judas era humildade e liderança. E sobre a carta, entendemos que essa carta foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo. Nessa data, provavelmente João, Paulo e Pedro eles estavam vivos ainda. Essa carta ela não foi endereçada, nós não conseguimos identificar nenhuma igreja para a qual ela foi endereçada. Judas muda o tema da carta, que era salvação, para uma batalha pela fé, e essa carta vira então um tom de advertência contra os homens ímpios que transformavam a liberdade em Deus em libertinagem e negavam o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda sobre a carta, era uma relembrança, uma carta para que as pessoas possam relembrar o quê? A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebamos que, ao ler essa carta, o tom dessa carta é um tom bélico, é uma convocação para a batalha. Batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós fizemos então perguntas ao texto, perguntas como: o que é fé para Judas? E, levando em consideração todo o contexto da sua carta, entendemos que fé para Judas é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de crenças. Mas quando chegou esse conjunto de crenças, esse conjunto de doutrina aos seus leitores? Entendemos então que foi possivelmente pela multiplicação do Evangelho já em Atos 2. Nós entendemos também que Judas pede para que nós possamos batalhar diligentemente pela fé, defender esse conjunto de doutrinas como nós entendemos. Mas quais são essas doutrinas? Então, lendo o livro, a carta de Judas, melhor dizendo, versículo 1 ao versículo 2, nós identificamos então a eleição divina, quando nós somos chamados, amados e guardados por Deus Pai. E nós entendemos também a perseverança dos santos, aquele que batalha pela sua fé, ele persevera em santidade, tudo promovido pelo nosso Deus. Pois bem, meus irmãos, então vamos falar sobre a carta de Judas, versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Meus irmãos,
Judas, então, ele inicia aqui no versículo 5, lembrando ou relembrando os seus primeiros leitores de algo que eles sabiam, até porque ele vai falar que, uma vez por todas, eles já sabiam, eles já estavam cientes. E observe que essa frase, quero pois lembrar-vos, embora já estáis cientes uma vez por todas, é uma frase enfática, uma frase dando ênfase àquilo que eles já sabiam. Ao que tudo indica, as pessoas se convertiam ao cristianismo e havia um grupo de irmãos prontos a discipular ou prontos a catequizar esses novos cristãos e já entregavam a eles as doutrinas no qual eles aprenderam dos apóstolos. Talvez seja por isso a repetição no verso 3, no verso 5, já estáis cientes de uma vez por todas. É interessante também entendermos mais uma característica de Judas, que Judas demonstra realmente um trabalho de pastor, demonstra um trabalho de líder, aquela pessoa que cuida do seu rebanho. Ele demonstra que o pastor é aquele que tem zelo pelas suas ovelhas, é aquele que entende que as escrituras, com as suas doutrinas, não somente servem para ensino, mas também servem para sérias e profundas meditações. Para que nós não nos tornemos pessoas com conhecimento frio, nós precisamos realmente meditar na palavra de Deus. Saber das histórias bíblicas é importante, saber sobre catecismos, confissões de fé, tudo isso é válido. Mas se nós não meditarmos, se nós não refletirmos na Bíblia, não debruçarmos sobre ela, é um conhecimento frio que nós adquirimos. Uma pessoa pode saber muito bem utilizar a Bíblia, saber os seus livros, cartas, narrativas, saber tudo sobre homilética, exegese, hermenêutica, mas se ela não consegue decodificar tudo que ela está vivendo, tudo que está ao seu redor, se ela não consegue ler o mundo hoje através das lentes da Bíblia, é uma pessoa com conhecimento bem frígido. Então, por esse motivo que Judas está dizendo, olha, eu quero lembrar a vocês, mesmo sabendo que vocês estão cientes do que eu vou dizer. Eu quero lembrar a vocês, eu quero que vocês meditem naquilo que vocês já sabem. E o que vocês já sabem? Que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O Judas, no versículos 5, 6 e 7, ele nos dá 3 exemplos do motivo do juízo de Deus a ser derramado no povo. O primeiro motivo é a incredulidade. O segundo motivo é a rebelião. E o terceiro motivo é a indecência moral. Meus irmãos, sobre a incredulidade é uma atitude, é uma tendência em não se deixar facilmente se convencer. Pare e pense um pouco. Um povo que vê o seu Deus, um povo que viu o Deus dos seus antepassados retirando eles do Egito. Deus utiliza de sinais miraculosos, de sinais extraordinários. Deus livra os primogênitos do seu povo da morte, não deixando passar o anjo da morte nas casas no qual nos umbrais havia o sangue do cordeiro. Observe que durante a saída do Egito, Deus nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. A Bíblia diz que uma coluna de nuvem impedia o exército dos egípcios chegarem perto do povo hebreu. É interessante que essa mesma coluna, ela enegrecia a noite para os egípcios, mas clareava a noite para os hebreus. A Bíblia fala que Deus, então, sopra um vento forte toda aquela noite. Então, o mar se divide. As águas foram apartadas e o povo hebreu atravessa a seco. Interessante que na caminhada do deserto, eles não sentiram calor, não sentiram frio, as suas roupas não se gastavam, água da rocha, codornizes, maná dos céus, tudo isso aqueles povos viram, aquele povo o povo hebreu viu. E apesar de tudo isso, uma parte daquele povo foi incrédulo.
Somente Josué, somente Caleb e uma geração de pessoas menores de 20 anos, eles sobreviveram. O Senhor tem libertado um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que Judas então quer demonstrar aqui para que os irmãos, os primeiros leitores e nós hoje possamos meditar? Judas quer que nós meditemos, relembremos que a descrença em Deus gera a nossa própria destruição. Deus não toma por inocente o culpado. E o salário do pecado é a morte. Lembrando que pessoas estavam incorporadas na igreja, trazendo essa incredulidade aos irmãos. E mais, trazendo também o segundo pecado que nós citamos, que é a rebelião. Acompanhe comigo o versículo 6, que diz o seguinte: E a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Nós estamos diante de umas passagens mais difíceis de interpretação das Escrituras. O que nós podemos dizer aqui é que, segundo um exemplo que é dado nesse versículo, é que nós temos um abuso da graça, nós temos aí então uma rebeldia. Judas escreve que seres morais, anjos, eles querendo serem maiores do que Deus, eles deixam seu status, deixam seu domicílio, e não contente com o benefício que receberam de Deus, eles desacataram a graça de Deus e se rebelaram contra o próprio Deus. O que nós devemos entender aqui é que o foco de Judas nessa carta é na rebelião de alguns anjos, na rebelião de seres poderosos, seres superiores a homens, e nem mesmo estes Deus poupou. Então, tanto a incredulidade, tanto a rebelião tem o seu final. Nessa parte do versículo 6, que está dizendo que ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, nós não devemos interpretar aqui que os anjos caídos estão presos em algum local geográfico. Se fosse assim, o mundo não seria atormentado por demônios, porque são anjos caídos. Os anjos rebeldes estão vivendo sobre trevas espirituais. Eles estão acorrentados à sua certa, à sua declarada sentença de julgamento e de juízo. O que Judas quer que então que seus leitores relembrem, quer que seus leitores meditem. Ele quer que o pessoal lembre, que aquelas pessoas relembrem que jamais, ninguém, nem um ser poderoso como um anjo, pode escapar do justo juízo de Deus. E o próximo ponto no qual Judas vai falar é sobre a indecência moral. O versículo 7 diz: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. No verso 4 da carta de Judas, Judas fala então desses homens apóstatas, homens que estão entrando no seio da igreja, estão trazendo ensinos hereges, ensinos diferentes daquilo da doutrina dos apóstolos. Esses homens eram pessoas dissimuladas, esses homens eram ímpios. Segundo Judas, esses homens transformavam em libertinagem a graça do nosso Deus. Então, como nós vimos na exposição anterior, a palavra libertinagem, ela tem um cunho, né? Ela tem uma conotação na língua grega muito sensual. É quase que uma luxúria, ou é uma luxúria desenfreada, é uma devassidão, uma lascívia. Então, esses falsos mestres que estavam entrando na igreja, eles estavam propagando a ideia de que os cristãos não deveriam usar a sua liberdade para honrar Deus, mas satisfazer as suas paixões carnais. A nossa alma está salva, mas o nosso corpo, que esse corpo aqui, vamos dar as nossas paixões, vamos então satisfazer as nossas vontades. Era mais ou menos a ideia desses
falsos profetas, esses falsos apóstolos. Entendendo que se o meu espírito está a Deus, a minha alma está com Deus, esse corpo aqui então pode satisfazer as suas paixões. Quando Judas então escreve no versículo 7, dizendo que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, ele está referenciando então aos falsos profetas, aos falsos mestres, a esses apóstatas que são dissimulados. Judas então aqui ele usa um eufemismo. Eufemismo é uma expressão suave para dizer uma ideia desagradável. E quando Judas diz, e seguindo após outra carne, o que nós podemos entender aqui é que esses homens dissimulados, esses apóstatas, esses ímpios, eles divulgavam, e não só divulgavam, mas também praticavam atividades homossexuais. Homens que deixavam o seu processo natural de ir ter com a sua mulher, a sua carne natural, e ter uma relação heteroafetiva, agora vão seguindo após outra carne, demonstrando então aqui possivelmente uma relação homoafetiva. Judas então, ele adverte que essas tais pessoas que praticam esta indecência moral, Deus condenará ao fogo eterno. E para exemplo histórico e bíblico da veracidade do juízo de Deus, Judas diz que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são postas, para exemplo, do fogo eterno e sofrendo a punição. O que Judas, mais uma vez, quer que os seus leitores relembrem, que os seus leitores meditem, que a incredulidade, a rebelião, a indecência moral, seja ela homo ou heteroafetiva, receberá o justo juízo de Deus. Esses apóstolos estavam no seio da igreja. Judas escreve essa carta como advertência para lembrar os irmãos, os primeiros leitores, a batalhar diligentemente pela sua fé, pegar a Bíblia e meditar nas palavras, entender todo o seu contexto da igreja, entender todo o contexto da Bíblia, o que aconteceu na história. Aquele que não sabe da sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Essa é uma frase muito comum. Através da Bíblia, nós então enxergamos a nossa história, enxergamos os problemas da igreja, enxergamos quem são os apóstolos da igreja, enxergamos os pequenos erros que acontecem na igreja. Então nós agimos conforme a palavra de Deus. É isso que Judas está dizendo. Uma conclusão que nós podemos entender desse texto, aqui na exposição anterior nós entendemos que para Judas, fé é um conjunto de doutrinas. Nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, qual doutrina que Judas quer que os leitores lembrem e meditem? Qual doutrina que Judas está querendo dizer no versículos 5, 6 e 7, referente aos apóstatas e ao cuidado da igreja? A doutrina que o Judas está querendo que você lembre, que eu lembre, é o juízo de Deus. É o juízo final de Deus. Eu quero que você saiba, meus irmãos, que Deus determinou que um dia há de julgar o mundo com justiça. E quem irá julgar o mundo com justiça será o nosso Jesus Cristo. Porque em Atos 17, versículo 31, diz que porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A Cristo foi dado todo o poder de julgamento. Esse poder de julgamento foi conferido por Deus Pai a Jesus Cristo. Então, nesse dia do juízo final, não somente os anjos apóstatas, não somente os anjos caídos, mas apóstatas, pessoas pecadoras, aquelas que são contra Deus, todas elas serão julgadas. Também as pessoas que vivem sobre a terra, todas, sem exceção, irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós iremos prestar conta dos nossos pensamentos, nós iremos prestar conta das nossas palavras, nós iremos prestar contas das nossas ações. Nós iremos receber segundo o bem ou mal
no qual nós fizemos durante esse corpo, durante essa vida. Por mais que nós sabemos que Deus é soberano e tudo parte dele, a Bíblia em nenhum momento deixa de dizer do que você planta, você vai colher. Essa é a lei da semeadura. Deus é soberano, mas a responsabilidade do homem ainda é levada em consideração. Mas qual é o propósito de Deus com o juízo? O propósito de Deus com o seu juízo final é estabelecer esse dia, é manifestar a glória da sua misericórdia na salvação dos seus eleitos. A glória da sua justiça é manifestar a punição eterna contra os infames, contra os condenados, contra essas pessoas perversas, essas pessoas desobedientes à palavra de Deus. Naquele dia, os justos então irão para a vida eterna na presença do nosso Senhor e receberão da mão dele o seu galardão eterno, uma plenitude de alegria e glória. Mas os perversos, meus irmãos, que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, esses serão lançados aos tormentos eternos, punidos com eterna destruição, banidos da face e da glória do seu poder, da face do nosso Deus. Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Meus irmãos, quero que você reflita, quero que você leia a sua Bíblia e medite de tudo que está acontecendo segundo a Bíblia. Tenha uma cosmovisão bíblica. Observe os erros, observe os acertos, observe as heresias que estão acontecendo. Quero que vocês estejam cientes de uma vez por todas que a vocês já foram entregues doutrinas apostólicas. Todas elas escritas neste livro, na Bíblia Sagrada, na qual você e eu temos a nossa regra de fé e de prática. É por ela que nós entendemos. Jesus está dizendo para que você e eu avaliemos toda a história bíblica, para que nós não possamos cair nas mesmas coisas, na incredulidade, cair na rebelião, cair na indecência moral. Judas nos avisa hoje que nós precisamos nos consertar e cuidar da igreja e observar esses falsos apóstatas, esses falsos profetas do seio da igreja e lutar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a compreender mais a sua palavra para a honra e glória do seu santo nome. Amém.